A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar agora mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista do segundo trimestre, lição número 9, com o tema Um chamado à adoração e um alerta. O texto áureo é Salmo 95, verso 6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A adoração envolve cântico, alegria e reverência, mas também obediência. O texto de referência é o Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante a sua face com louvores e celebremo-los com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Aleluia! O Salmo 95 é um convite à adoração, no qual nós devemos trazer à memória os feitos poderosos do Senhor e também estar alertas para não negligenciar a importância da confiança e da obediência em todo o tempo. O primeiro convite do Salmo 95 é: vinde e cantemos ao Senhor. Esse convite ressalta dois pontos importantes no ato de louvar ao Senhor. O primeiro é louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria, com prazer, porque Ele é o nosso Deus. No Salmo 100, verso 2, diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. E o outro ponto importante é que o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. Para quem são os louvores que estamos cantando? Quais os propósitos enunciados nas letras? Eles ressaltam a soberania e a graça de Deus? Eles anunciam o sacrifício de Cristo? Ou eles exaltam o homem? A partir do verso 3, o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar ao Senhor. E a primeira é que Ele é Rei grande acima de todos os deuses. O povo de Israel convivia com nações politeístas, e nessa convivência, em diversos momentos, o povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-los. Um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria em Israel. Mesmo sendo um povo escolhido por Deus, inclinavam-se à idolatria e por isso foram punidos várias vezes. Atos 7, 41 e 42. Paulo exortou: fugir da idolatria. Engana-se quem pensa que a idolatria está relacionada apenas a imagens. É preciso afastar-nos de tudo o que possa tomar o lugar de Deus. A segunda razão para adorar ao Senhor é que Ele é o dono de toda a terra e tudo está sob as suas mãos. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Em Gênesis 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra surge pelo poder da sua palavra. Deus criou todo o cenário para que o homem pudesse viver e delegou a ele a tarefa de cuidar, zelar e tirar da terra o seu sustento. Embora Deus seja o dono de tudo, Ele compartilhou com o homem os seus benefícios. Por essa razão, é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor. E o Salmo 95, verso 4, está escrito: nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. O cume dos montes, antigamente, era considerado a habitação dos deuses, e as profundezas da terra eram consideradas uma região além do alcance dos deuses. Mas o Salmo 95 rejeita essas duas crenças, pois Yahvé
tem a jurisdição exclusiva e completa sobre as duas regiões. Por isso, Deus deve ser adorado. Aleluia! Glória a Jesus! O segundo convite que o Salmo nos faz para adorar a Deus é o seguinte, verso 6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Para entender esse versículo, vamos falar sobre o conceito de adoração. O conceito de adoração muitas vezes é confundido com a ideia de cantar alguns cânticos ou participar de algum culto. No entanto, adorar vai muito além disso. A adoração consiste em prestar reverência, em humilhar-se diante de Deus, reconhecendo a sua soberania e obedecendo a sua palavra. Adorar é render a nossa vontade à vontade de Deus. E podemos destacar duas formas de adoração. A adoração doméstica, pois antes de Israel tornar-se uma nação, a família de Abraão, de Isaque e de Jacó adorava a Deus. A adoração doméstica e depois a adoração pública. A adoração pública refere-se a diversas festas que tinham por objetivo relembrar os feitos de Deus, entre eles a Páscoa, a festa do Tabernáculo e Pentecostes. E sobre a forma de adorar. Tanto os judeus quanto os samaritanos estavam preocupados com os aspectos externos da adoração, ou seja, com os rituais e com o local onde esses aconteciam. E Jesus, ao conversar com a mulher samaritana, estabeleceu a forma como se deve adorar. Ela estava lhe perguntando sobre o lugar em que se deveria adorar, mas Jesus esclarece que a adoração deve ser feita em espírito e em verdade. A adoração em verdade é o principal que deve ser apresentado a Deus, pois o simbolismo sem substância não tem valor algum, é meramente um ritual. Por exemplo, muitos afirmam que adoram ao Senhor, mas as suas condutas estão longe de representar uma atitude de adoração verdadeira. A adoração que cumpre apenas um ritual é uma falsa adoração. E quais as atitudes para uma verdadeira adoração? Existem 3 atitudes que contribuem para uma verdadeira adoração. Primeiro, ter uma vida de oração. Segundo, meditar na palavra de Deus para conhecermos seus propósitos e entender se as nossas condutas estão de acordo com a sua vontade. E terceiro, santificar-se. Segundo William Temple, a adoração é a submissão do nosso ser a Deus. E além disso, é importante frisar um alerta. É preciso estar atento à palavra de Deus. De 2 formas, ouvindo a voz de Deus e não endurecendo o nosso coração. O Salmo 95, 7 diz: se hoje ouvirdes a sua voz. Precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência, de seguir a sua vontade. As ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. A voz de Deus precisa ser ouvida todos os dias. A obediência precisa ser praticada diariamente. Nós aprendemos a obedecer obedecendo. E foi assim que Jesus ensinou os seus discípulos o caminho da obediência. Muitos dizem amar a Cristo e não obedecem a sua palavra. Entretanto, o amor a Deus é revelado por meio da obediência. Os discípulos de Jesus não se distinguem por serem meros adeptos de uma religião, ou seja, um culto a Jesus, mas sim por terem um estilo de vida que reflete o amor e a justiça do reino de Deus. Portanto, a igreja não pode limitar-se a proclamar uma mensagem de salvação da alma apenas. A sua missão é fazer discípulos que aprendam a obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias da sua vida, tanto no pessoal
como no social, tanto no espiritual como no material. O chamado do Evangelho é um chamado a uma transformação integral que reflita o propósito de Deus em nossas vidas. É uma transformação baseada no Evangelho integral, ou seja, ela é centrada em Jesus Cristo. E não devemos endurecer o nosso coração. A expressão endurecer consiste em resistir a ouvir a voz de Deus, ou também resistir em acreditar nas promessas de Deus. O coração endurecido é como uma terra rochosa. A semente pode ser plantada, mas não haverá frutos. Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus e produzir frutos e refletir o caráter de Cristo. Segundo Derek Kidner, Meribá e Massá são dois nomes de uma localidade que resumem o espírito azedo e cético de Israel em sua viagem pelo deserto. Algumas pessoas dizem que estamos vivendo no tempo da graça e procuram fazer uma ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No entanto, este pensamento compromete a formação do caráter cristão. E 2 Pedro, capítulo 1, verso 4 a 7, diz que através das promessas nós nos tornamos participantes da natureza divina e assim escapamos da corrupção que há no mundo. É preciso crer e é preciso obedecer e dessa forma refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. E com relação ao Salmo 91, ele possui uma mensagem parecida com o Salmo 95. Ele inicia chamando o povo à adoração, mas também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência. É relevante a repetição quanto ao ouvir a voz de Deus, no verso 8, no verso 11 e no verso 13. É importante cantar, lembrar dos feitos do Senhor, mas muito mais é viver de acordo com a vontade de Deus. Pois nesse salmo e em outros textos, a palavra ouvir significa obedecer. A conclusão que nós chegamos é que os salmos não são apenas hinos de adoração, mas eles contêm instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, por o Senhor ser o nosso pastor, o nosso guia. Nós queremos te honrar, te adorar, como o Senhor deve ser adorado. Glória ao teu nome. Abençoa todos os que estão buscando ao Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa a nossa liderança, os pastores, e te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Obrigado por estar assistindo esta aula. Espero que você tenha sido edificado. Em caso de alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos nossos comentários que assim que possível nós lhes responderemos. Amém? Muito obrigado. Fica com Deus. A paz do Senhor.